Cris. Super nervosa de estar com você, meu Deus! Bom dia! Dia. Bom dia a todos vocês. Meu Deus, eu tô nervosa, Cássia. Não precisa ficar, de jeito nenhum. Nós somos amigas aqui, vai ser um papo de amigas. A diva, meu Deus, a diva do Instagram. Mas vamos. E aí, como estão? Seja muito bem-vinda aqui, minha querida, muito bem-vinda. Estou muito feliz de finalmente sair essa live, né? Para quem não sabe, eu conheci a Aninha faz pouco tempo. E eu fiquei muito feliz com essa amizade, que essa amizade que o Instagram me trouxe, né? Vi quem que é essa mulher tão feliz, com esse sorriso tão bonito, tão animada. E é a Aninha, e ela veio falar hoje sobre sofrimento, tá? E é um tema assim, sabe, Aninha, que eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Eu precisei aprender a conviver com o sofrimento, tá bom? Enquanto o pessoal vai se chegando, vai se apresentando pra gente, né? Pra quem ainda não te conhece. Diga aí, quem é você? Meu nome é Ana Clara e eu entrei no Instagram, né? Aleatoriamente. Eu trato de assuntos existenciais e misturo com um pouquinho a vida de vocês, né? E assim, casada há 11 anos e durante esses 11 anos, lógico que na vida inteira, mas durante esses 11 anos, Nosso Senhor me preparou para que eu viesse aqui falar com vocês. Então, se o tema é sofrimento, a gente tem muito o que falar, né, Cássia? Então, tem uma moça bem bonita aí atrás. Então, assim, Papai tá chamando. eu passei por coisas que foram necessárias que eu passasse até aqui para poder estar aqui falando para vocês. Então, assim, eu agradeço as boas-vindas de Cássia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre via muito falar de você, Cássia, antes da gente ficar amiga. E para mim é uma graça muito grande. Você é sempre muito prestativa, muito amada. De repente tá no grupo, lá vem Cássia com meu Deus, que docilidade, né? Porque eu sou muito animada, mas essa docilidade dá vontade de dizer, deixa eu tomar um pouquinho desse mel, porque assim, eu não, eu acho isso a característica assim que eu digo, eu queria ter uma pessoa, né, doce, amável, e tô adorando e agradeço muito a Deus pela sua presença na minha vida. Obrigada, Nil. Fico muito feliz. É interessante isso, né? A gente ter essa amizade, né? Nós estamos lá no grupo conversando, e cada uma de um jeito, né? Porque eu olho para você, né? Para sua cólera, e penso, nossa, que energia boa, né? É demais, né, Cássia? Podia ser menos. Podia ser menos. Mas é uma energia que eu preciso, sabe? Porque eu e a minha. Só eu sozinha, a minha melancolia, eu e o mundo, né? Eu me tornaria muito egoísta. E eu dou graças a Deus porque eu tenho os meus filhos que necessitam muito de mim, né? Que passam muitos perrengues. Porque se eu vivesse como eu quero viver só para mim, seria uma monstrinha. Então, que bom que eu conheço as coléricas, as sanguíneas que são mais expansivas do que eu. Enfim, estou muito feliz. Vamos começar o tema dessa live. Né? Eu e a Aninha, a gente pensou, vamos fazer uma live. Essa foi a primeira ideia. Mas do que? Não sei, mas vamos fazer uma live juntos. E foi que surgiu a questão do sofrimento, que se fala muito aqui entre as mães, tá? Especialmente entre as mães de primeira viagem, que tudo parece doloroso demais, tudo é sofrido demais. E tem-se a impressão de que quando há sofrimento não há alegria. E eu queria que vocês tirassem isso da cabeça de vocês, tá? Já começo dizendo que nós precisamos aprender a amar o sofrimento. Cássia, que coisa horrorosa. O masoquismo não é a condição do cristão. Quem não ama o sofrimento nunca encontra uma alegria plena, tá? E eu começo falando do que Santo Agostinho, né, nos fala. Para mim, a melhor explicação em relação ao sofrimento. E os cristãos têm dever de entender o sofrimento, porque quando se pensa em Deus, quem é Deus? É a bondade infinita, é o bem infinito. Então, como que nós, filhos de Deus, sofremos, né? Temos esse paradoxo na nossa cabeça. Uhum. Se eu estou sofrendo, Deus não se lembra de mim? Se Ele permite que alguém parta, que alguém morra, Deus se esqueceu de mim? Será que esse sofrimento passa em branco diante de Deus? Então, Santo Agostinho nos diz o quê? Que Deus
ele não deseja o sofrimento, mas essa é uma permissividade de Deus, porque desse sofrimento ele pode tirar um bem maior. E é isso que responde a dor do cristão, tá? Eu vou tentar colocar alguns aspectos do sofrimento na vida da mãe aqui, e eu não sei o que a Aninha vai nos contar da vida dela, mas eu tenho certeza de que pode nos fazer a experiência, né, em relação ao sofrimento de maneira muito clara. Então, comecemos por aqui. Deus não deseja o nosso mal, mas Ele permite muitos males, muitas dores, para que nós o encontremos. Vejamos agora esse tempo de pandemia, que nós ficamos sem a Santa Missa, que nós ficamos sem a nossa família, que inúmeras mulheres tiveram os seus bebezinhos sem auxílio nenhum, sem acompanhante nenhum, que é um sofrimento ficar sem a Eucaristia, ficar sem as pessoas que nós amamos, ficarmos isoladas. E deste sofrimento, nós podemos ver muitos bens. Bens de famílias que entenderam que os filhos precisam de mais atenção. Os padres entenderam que os fiéis verdadeiros permaneceram dentro da igreja. Quem estava sofrendo demais entendeu que precisa buscar algo além do material. Que essa vida ela é frágil demais, que a doença nos leva, e o que mais importa não é o corpo, é a alma. Então veja quantos bens Deus tirou dessa pandemia. E para algumas pessoas, é só o fim do mundo, é só um sofrimento. Mas para aquele que conhece o amor divino, é uma oportunidade de salvação. Então vamos lá. Aninha, passo a palavra para você. Cássia, a felicidade, ela está na perfeição. E para que a gente atinja essa perfeição, é preciso que haja sofrimento. Por quê? Porque para a gente chegar num estado perfeito, a gente precisa matar na gente os nossos vícios, tudo aquilo que de ruim que a gente tem, né? E aí, eu vou te dizer como é que você se instala nessa realidade de sofrimento que não tem como você escapar e caso que você a negue, você vai ficar se contorcendo. O primeiro mandamento de todos os cristãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, para amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que você vai precisar é de humildade. Humildade de quê? Humildade de saber que quando você chegou no mundo, Cássia, você chegou no mundo que já existia, o sol já se punha, a natureza já existia, tudo era sustentado por um ser. Entende? E tudo independia de você, né? Então, quando você entra nesse mundo, você tem que ter a humildade de saber que você é sustentado por alguém. Você não é sustentado por si mesmo. Alguém criou todas essas coisas e a sustenta. Quem é que faz o sol chegar pela manhã, a lua chegar pela noite? Quem é que sustenta tudo isso na vida, né? E aí, a gente tem um grande problema, chamado pecado original, que ele faz com que a gente ache que esse ser nos criou e nos olha de fora. O ser nos criou e nos olha de fora. Enquanto a gente está se lascando aqui, o ser está lá, olhando de fora. E isso não é verdade. Se o ser para de pensar em você e vai para fora, você para de existir. Exato. Então, não é possível você existir sem que um ser perfeito, muito maior do que você, esteja lhe sustentando e sustentando tudo que acontece na sua vida. Uhum. E aí, a partir daí, Cássia, é que você vê que é o seguinte, ou você entra numa revolta, que se chama revolta gnóstica, que é você sair, né, que é Deus te olhar de fora, Deus existe, não te sustenta, Ele não te olha de fora, entende? Ou você entra no movimento de humildade, de saber que aquele ser perfeito te sustenta, você é dele. Para você existir, você precisa da vontade dele, você precisa da força, você precisa da sua onipotência e que, no fim de tudo, você vai embora, o mundo vai ficar e você vai ser dele. Sendo o objetivo sermos dele, então, o que é que a gente vai fazer? Assim, ter a humildade de perceber que tudo que acontece na nossa vida vai desembocar
na felicidade eterna da perfeição de estarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, no começo do meu casamento, Cássia, eu e João, nós sempre fomos muito apaixonados e a gente sempre teve um casamento muito estável, um relacionamento muito estável. Porém, a nossa vida, sempre, desde o primeiro dia de casado, assim, nossa vida foi de perdas, né? Então, quando a gente casou, nós tivemos um problema com os nossos sogros, com meus sogros, né? E eles fazerem uma dívida gigantesca de João de 1 milhão e a gente ficar sem saber o que fazer. Ou seja, a gente tinha pouco tempo de casado e estávamos quebrados. Então, quando eu casei, nós casamos ricos. De repente, pobre. A gente é pobre e a gente vai pelejar, né? Então, nós tivemos épocas de endividamentos gigantescos, também por culpa minha, por imaturidade. E aí, depois, passou-se 2 anos, no primeiro ano de casada, eu era católica, mas não era convertida. Então, eu não estava profissional, mas eu evitava filhos através do método Billings. E quando eu, enfim, esqueci esse negócio do método Billings, assim, passei 1 ano para engravidar, engravidei. Quando engravidei, Cássia, veio aquele sofrimento. Eu tenho uma síndrome que é nervosa, dos nervos, né, neurológica, que a partir do momento que sobe minha progesterona, eu vomito, eu passo, enquanto no pico de progesterona, eu vomito tudo que eu como e minha pressão cai lá para baixo por causa da desidratação. Então, assim, eu tinha uma obstetra antes e uma obstetra agora. As obstetras disseram, eu nunca vi um caso desse. Porque já teve dias que foram 20 vômitos de desmaio, de interno. E aí eu tive... A Cássia, eu imatura, no começo eu dizia assim, meu Deus, eu quero... Eu não queria mais. Não queria engravidar. Nunca mais eu queria engravidar. E aí veio Maria Luísa, que é muito mais do que eu mereço. O que acontece é que as próximas gravidezes foi assim, né? Então, minha mãe dizia assim, minha filha, porque minha mãe ela é católica, mas ela não é católica como a gente, né? Que abraça mesmo, né? A doutrina. E ela dizia assim, minha filha, você é uma kamikaze. Porque eu nunca vou passar o que você passa e na próxima ovulação já querer outro filho. Sim. Né? Os filhos queridos por Deus. E aí, Cássia, tudo isso, a hiperêmese, ela me põe num estado muito de humildade. Por quê? Na hiperêmese eu deixo de ser mulher, na hiperêmese eu deixo de ser mãe. E na hiperêmese, Cássia, eu te juro, eu deixo de ser gente. Porque eu não rezo, eu não como, para ir no banheiro, que é eu preciso de alguém para me levar, por causa da hipotensão, para eu não desmaiar. Então, tudo isso, ele mata um pouco, né, da minha soberba e me faz humilde para que eu possa receber outras coisas. Então, assim, todos esses sofrimentos, que, lógico, eu disse de forma resumida, mas o dia a dia de todos eles foram muito pesados e me prepararam para o maior sofrimento que eu sempre achei que era o maior sofrimento que uma mulher poderia passar, que foi o sofrimento da perda de um filho, né? Foi quando Mateus faleceu. Então, durante toda a minha gravidez, eu não tinha que acusava nada de errado com ele. Eu fazia sempre ultrassom, cardiografia, nunca deu nada. E quando ele nasceu, só que no último mês de gravidez, eu tive uma pequena depressão. E aí eu dizia assim, esse não é cardiopata. Esse não é cardiopata, esse não é cardiopata. E João disse, por que você botou isso na cabeça e tal? E aí eu ficava estranhando, eu também ter botado na cabeça. Então, assim, a gente foi
e foi para um psiquiatra. Eu pus na cabeça que o menino é cardiopata e não tiro isso da minha cabeça. E quando a gente chegou no psiquiatra, ele disse que era porque minha prolactina estava alta demais e me deu um remédio para alucinação. Ele disse, ó, a prolactina, ela causa alucinação, a prolactina alta, ela causa alucinação, então você tá alucinando. E eu tomei por um mês, esse último mês eu tomei o remédio de alucinação e só parei no dia que eu fui parir. No dia que eu fui parir, eu cheguei, né, pra parir e... Sabe quando você tá bem feliz pra parir? Cara, eu não tenho essa felicidade. Eu tive em todas, mas algo travou no meu coração, sabe? E aí, quando o Matheus nasceu, ele chorava fraco. E eu dizia, o que esse menino tem? Aí João disse, não, é porque ele nasceu cansadinho, é coisa de cesariana. E eu disse, nesse não é cardiopata. Aí eu voltei. Aí João, foi o remédio, que não tomou mais. Eu não sei o que, cardiopata. Eu sei que eu passei os dias, que foram 4 dias de maternidade, eu passei insistindo que ele era cardiopata. Eu ia para a UTI, as mães podiam ir, e eu estava operada, né? E eu aguentava, assim, 5 minutos em pé. E eu ia, ele chorava, ele era tão chorão. E eu segurava, assim, no peito dele, e ele segurava nos meus 2 dedos, com força, sabe? E eu dizia, Matheus, fique por aqui. Eu quero você. Eu sei que fraca, mas eu vou cuidar de você. Porque muitas pessoas, sabe, Cássia, pensa assim, o que importa é ter saúde. Não faz diferença. Eu queria Matheus cardiopata. Eu queria ficar de um médico em outro, de um médico em outro. Eu queria ficar pelejando. Entende? Eu queria, assim, eu pensava assim, meu Deus do céu, será que eu vou passar pela dor de perder um filho? E aí minha mãe disse assim, e se passar, você vai fazer o quê? Ela, minha filha, pensa que a vida é assim. A vida é você dorme, acorda, cumpre rotina, faz homeschooling. Ela fez, não. Vida é sofrimento. É esposa que perde marido, é mãe que perde filho. A vida é sofrimento. E quem sai dessa, e quem não sabe disso, não aceita, passa o resto da vida brigando. E aí eu dormi nesse dia, né? Foi a última noite, Matheus estava entubado já. Ele ficou todos os dias sem tubo, assim. E na última noite ele chocou e ficou entubado. E aí, 6 horas da manhã, a enfermeira chegou e disse assim, quem é o pai do bebê que nasceu aqui? Aí, o João não estava comigo, quem estava era minha mãe. E aí minha mãe correu na UTI. Quando ela chegou, estavam todos na UTI chorando, porque ele era gordinho. Ele era fofo, sabe? Então todo mundo se apegou a ele. Ele era fofo e ele parecia fofo, sabe? Na hora de furar, porque ele deixava. E aquilo, na minha realidade, Cássia, é uma espada que atravessou meu peito e que está lá. Está lá. Mas quando eu cheguei no outro dia, eu vi que tinha 3 outras crianças saudáveis, confiado e que precisava que eu aceitasse a minha realidade e que eu caminhasse para. Na primeira semana foi horrível porque eu ficava acordando de noite para ir no cemitério, porque eu dizia assim, João, ele está com frio. E aí, Cássia, eu passei muito tempo angustiada à noite, pensando que ele estava com frio.
Eu tinha os lençóis dele em casa. Eu tinha tudo dele em casa. O quarto dele estava quentinho. E ele estava debaixo da terra, né? Ele estava no cemitério. E eu chorava, chorava, chorava. E nessa primeira semana, João é muito forte, sabe? João é muito, ele é muito frio. Então ele não externaliza muito. Mas nesse dia, na semana, como ele não externalizou, ele internalizou. Então ele intoxicou o corpo dele inteiro. João passou uma semana todo de tinta vermelha no corpo. E para isso ele precisava tomar antialérgico de alta dosagem. E eu fiquei, ele ficava dopado na primeira semana. Cássia, eu fiquei completamente sozinha. Eu fiquei completamente sozinha. Era eu, minha dor e Deus. Então, eu parava assim durante a primeira semana, eu só sentava, eu moro de frente para um bosque, né? Eu sentava de frente para o bosque e ficava olhando as árvores, ficava olhando se o céu, a primeira estrela que saía, se Vênus ia aparecer. Por quê? Porque tudo isso era movimentado por Deus. Então, se Deus tinha movimentado tudo isso, Deus era o próprio Deus que estava permitindo e movimentando para que eu forjasse minha alma e um dia estivesse, né, na alegria junto com ele. E aí, Cássia, sobre esse sofrimento do dia a dia da mãe, né? Pense bem, como eu queria estar com o Matheus, bagunçando minha acordando de noite, né? Como você, mãe, que muitas vezes reclama, que muitas vezes acha que está cansada, que muitas vezes acha que... Como você é feliz de cansar. Como esse cansaço, esse seu cansaço, essa sua estafa, essa sua... Tudo isso que você sente de peso é porque seu filho está aí vivo. Existe uma vida aí, né? Existindo, brincando, né? Bagunçando a sala, que precisa almoçar, né? Que diz que tá com fome. E aí pede uma coisa e joga no chão, né? Meu Deus, né? Ao mesmo tempo que você reclama do seu esposo que não lhe... Mas ele tá aí do teu lado. Muitas vezes, Cássia, eu vejo assim, é um menino, é um menino, sabe? É um menino, ficou preso ali na quarta camada da personalidade. O que foi que aconteceu com ele quando ele era criança? Por quê? Por quê? Por que ele faz essas atitudes? Por que ele não te ajuda? Ele foi acostumado a ser homem, ele aprendeu. Então, assim, existem coisas nos nossos relacionamentos e no nosso comportamento e dentro da nossa família que apenas a oração resolve. Por quê? Porque quando você começa a se contorcer, a brigar contra a realidade, né? Contra a circunstância. Se você tem um marido que dá trabalho, é a sua circunstância. Se você briga com essa circunstância, você traz uma instabilidade para a sua vida e aquela possibilidade daquele problema se resolver, ela vai embora. Como é que ela vai ficar? Não é, Cássia? Porque, no fim das contas, a verdadeira felicidade está em aceitar as circunstâncias. Cássia, no movimento, e eu vou te dizer uma coisa, aceitar a circunstância não é um movimento natural do ser humano, é um movimento antinatural, porque nós temos o pecado original e nós somos revoltados contra Deus. Então, chega a circunstância e a gente se revolta. Então, a gente precisa de um esforço para aceitar a realidade. Cássia, durante minha vida, eu perdi tantos amigos por decisões, por vários motivos. Pessoas que eu amava e se foram.
E nosso Senhor me preparou para que eu começasse a deixar ir e aceitar. A morte de Mateus era um mal inevitável. O que é que eu ia fazer que ia mudar essa realidade? Que não fosse aceitar. Então eu vou te dizer uma coisa, Cássia, do fundo do meu coração. Eu sofri. Eu sofri e eu sofro. Inclusive, quando eu soube que estava grávida, olha a coisa estranha. Eu senti culpa. Eu tô dando um bebê no lugar de Mateus. E ao mesmo tempo, coisas da nossa alma mesmo. De não aceitar, né? E aí, dizer, Cássia, eu sou feliz. Mateus morreu, eu não fui infeliz. Eu sofri, mas eu era feliz. Eu confiava que aquilo que me sustentava, aquilo que me dava sustento, que era a onipotência, que podia, né? Que decidia e que tinha. Por quê? Porque a vontade divina quis que eu ficasse. Por quê? Porque, Cássia, no fim das contas, eu tenho uma família que precisa de mim. E não se engane, eu tenho uma Cássia que precisa de mim. Eu tenho essas pessoas que estão precisando de mim. E eu precisava estar aqui. Eu precisava estar aqui. Feliz. Quem me... Quando eu entrei no Instagram, a coisa que mais movimenta, que mais sustenta o meu casamento, são os sorrisos. Troca muito sorriso, eu e o João. Começou de forma assim, externa, não é normal. Mas agora é uma coisa. Depois foi se tornando um negócio natural. E as mulheres diziam muito assim: Ana, eu não consigo voltar com o marido. Eu não consigo. Eu digo: como é que a pessoa está na vida? Você foi querida por Deus, sonhada, antes mesmo da criação do mundo. E você não aceita que ele forge tua alma para que tu chegues um dia até ele. Deus, né? Deus te ama. E aí, Cássia, o meu Instagram, não sei se você já viu, ele tem um tom de fazer as pessoas rirem. Minhas respostas, eu sempre tento levar, eu dou algumas respostas, mas eu digo às pessoas têm que aprender a sorrir. Porque, Cássia, tem coisa pior. Imagine aí. Você aí na sua casa, com a cara feia, né? Não aceita. O meu marido faz isso, não aceita. Meu filho faz isso, não aceita. Meu filho não quer estudar. Meu filho não quer... Minha gente, não tem coisa mais chata, não tem coisa mais deprimente do que uma pessoa que não está feliz com a vida que Nosso Senhor sustenta, que Nosso Senhor fez, e ainda acha que Deus está de sacanagem contigo. Gente, Deus te criou, te quis, te deu olhos, faz o sol, todos os dias o sol aparece para você. Todos os dias. E o friozinho da noite chega. Você tem sono, você dorme, você consegue descansar. Aí você diz assim, mas sacanagem comigo. Então, o nosso movimento de não aceitar o sofrimento nada mais é do que um movimento de ingratidão. E ele peca contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E sem esse primeiro mandamento, é difícil. Sem esse primeiro mandamento, é difícil você conseguir cumprir todos os outros. Por quê? Porque nós todos se resumem a esse, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. E a gente, com amor desregrado por si, faz a experiência de transferir para o próximo. A maioria não quer, né? Sabe, eu conheci você quando você deu esse mesmo testemunho com a Tati. É claro que eu me emocionei muito. E eu sei que você vai entender o que eu vou falar, tá? E eu quero falar sobre isso, de que a tua dor que eu não consigo imaginar o tamanho que ela é. Que ela foi e que ela é. Que ela é uma dor que vai estar aí com você, tá? Essa dor imensa que você passou, ela
de certa forma, me faz bem. E algumas pessoas não conseguem compreender isso. Porque eu posso olhar para a sua vida e falar assim, eu tenho a certeza de que Deus realmente concede as virtudes conforme nós necessitamos dela. Uma vez eu li isso no livro da Kimberly Ham, e ela falava para os noivos, Deus concede as virtudes conforme nós necessitamos dela. Você, quando se casou, eu tenho certeza de que você não imaginava passar por isso. Nosso Deus é bom, eu estou aqui para Ele. Ele me trouxe essa dor imensa e eu pude suportá-la porque Ele me suportou primeiro. Então, ver uma história como a sua, né, eu tenho certeza que as mulheres compreendem isso, não nos dá uma tristeza profunda se nós sabemos quem é o nosso Senhor. Esse momento que você falou de gratidão. O ingrato, ele não é feliz nunca. Não importa o que aconteça, ele nunca é feliz. Então, lembrar, né, dos nossos filhos. Nossos filhos estão aqui. A minha vida é cheia de trabalho. Que bom, né, que ela está aqui, porque eu estou vivo, os meus estão vivos. E foi o testemunho da Camila Badia também, que a Camila Badia, ela tem cesarianas. Ela passou por 4, agora vai passar a 5ª, se não me engano, acho que é isso. Não, ela vai passar pela 6ª. Ela passa pela 6ª, é. Uhum. E na casa de Penélope, ela deu um testemunho que ela falou assim, mas Camila, você não tem medo de morrer? Mais uma cirurgia? Ela falou assim, se Deus me chamar em campo de batalha, ou seja, dando a luz a este filho, que assim seja. E quando nós escutamos mulheres assim, de frente conosco, Deoninha, é a minha amiga, que é como eu, né? Mulher como eu, que vive uma vida como eu. Assim, eu estou disposta a dar a minha vida. Então, por que eu não estarei? Se o Deus que ela conhece é o mesmo Deus que eu conheço, por que eu não posso também me juntar a essa entrega? Veja a importância do bom testemunho. Veja a importância de nós olharmos para essas mulheres que já compreenderam o amor e compreenderam também o sofrimento. Alimentar-se de quem não ama é buscar a infelicidade. Entendeu? Então, eu estar próxima de você, eu conhecer a tua história, conhecer a história de outras mulheres, fez com que eu amasse a minha vida e aceitasse as minhas circunstâncias. E eu queria que as mulheres entendessem isso, que isso é um caminhar para Deus. Nossa, Cássia, mas eu sofro ainda. É claro que você sofre e vai continuar sofrendo. O que você precisa entender é que a felicidade, ela não é um sentimentozinho barato, como algumas pessoas pregam. Eu estou feliz hoje, amanhã já não estarei mais. O cristão, ele é feliz. Ele é feliz. Eu posso falar para você, para quem está aqui assistindo, que depois que eu me converti, eu nunca mais me sinto triste. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Depois que eu conheci o meu Senhor, eu nunca mais fui triste. Porque antes eu era triste. Em determinados momentos, quem eu sou? Para onde eu vou? Para que eu estou aqui? E quando eu encontrei, né, Jesus Eucarístico, eu falo que eu me converti olhando para Jesus Eucarístico, né? Que eu ia nas adorações, eu nem sabia o que era. E eu olhava para ele e falava, é isso. Né? O meu amor está aqui. A minha felicidade está aqui. E quando a gente se casou, muitas pessoas pensam que a Cássia lá tá no Japão, a vida é fácil lá. Ela só fala de filho, de fé, porque a vida dela é muito fácil. E nós nos casamos numa situação que era difícil, sabe? Deus permitiu muito sofrimento quando eu me casei. A minha mãe sempre foi o amor da minha vida. E o que aconteceu? Ela odiava o Fernando. Ela não podia olhar para a cara dele. Ela foi no nosso casamento chorando de vestido preto, como se ela estivesse de luto. E aquilo para mim, assim, nossa, por que isso comigo? Por que isso comigo? Logo, a minha mãe, eu não tenho nenhuma foto de casamento com a minha mãe. E com o tempo foi passando, eu entendi. Pensei porque eu precisava cair do cavalo. Eu precisava entender que eu não tenho o controle das coisas. E foi bom passar por aquele rompimento, né, com aquele renascimento como gente. Que eu fui mais humilde. Como você disse, eu aceitei as coisas. Aí vieram os nenéns, e vem neném 1, 2, 3, 4. E quem tá aqui há mais tempo sabe que quando os meus filhos nascem, eu tenho uma hemorragia pós-parto. Né, que é uma hemorragia assim que, Aninha, eu sinto o cheiro da morte. Eu me sinto doente. O sangue, né? Sai muito sangue, então eu começo a ficar gelada, eu começo a sentir os calafrios, e a morte, ela é gelada. E eu passei por isso, né? Nas 2 últimas, principalmente. E para muitas mães, isso é loucura. Mas que horror. Quem que vive? Quem vai ter filho desse jeito? Aí eu queria que as mulheres pensassem em uma coisa.
Olhe para os meus filhos. Estão ali com a minha mãe agora, sentados. Kimberly, Giovanni, Felipe e Peter. Como eu não daria a vida por eles? Como eu não sofreria por eles? Assim como o Mateus. Como que você não sofreria isso por ele? Não vale a pena? Ele A existe. nossa vida, ele existiu. E que bom que ele veio, né? Porque ele nunca mais deixará de existir. E nós às vezes ficamos moendo isso. Não deveria ter acontecido. Por que que Deus permitiu isso? Essa Aninha que está aqui hoje só está aqui porque existiu um Mateus. Que Deus quis levar para ele. Não é, Aninha? Exatamente. E sabe o que eu penso, Cássia? Que a gente tem uma imagem. Eu acho que o grande pecado da nossa filáusia é o amor descontrolado por nós mesmos. Porque Mãe sabe de que todos os pecados. felicidade, eu vou te dizer, todo mundo vai escutar aí, e eu vou dizer exatamente onde está a tua infelicidade. A infelicidade e você desejar alguma coisa que não está dentro da realidade. Uhum. Você tá com os problemas e com os, sei lá, com um problema financeiro, com um problema de luto. Então, você quer, né, tornar algo do seu imaginário em realidade. Eu gostaria que fosse assim. E aí você começa a brigar com a realidade. Essa é a fonte de infelicidade. E quando acontece, né, você ama tanto, porque a pessoa que se ama muito, ela acaba se tornando incapaz de olhar ao redor, de amar o próximo. E ela se torna incapaz de se sentir amada. Ela se torna incapaz de ouvir Nosso Senhor quando diz assim: muito comer essa ceia. Quando eu recebo a Eucaristia, eu sempre lembro disso. Desejei muito comer essa ceia convosco. Nosso Senhor me desejou do jeito que eu tô aqui, com todas as minhas misérias, com toda essa. Com todos esses. Desejei muito comer essa ceia convosco. E aí, quando você passa por problemas, meu áudio tá com muito eco agora, Para socorro. mim, não está. Tá para todo mundo? Escrevam para mim, por favor, aí, porque para mim não tá dando eco. Para mim tá normal. Escrevam para mim, tá todo mundo ouvindo eco? Eu vou continuar falando enquanto o povo tá. O pessoal tá. Tá, continuar, né? Vou baixar um E aí, eu acho que teria que ter um fone, né, Cássia? Eu não tenho um fone, gente, socorro. E aí, tá com eco. Deixa eu ver aqui se eu acho um fone. tá falhando, sim. Está muito. Que estranho. Por que será que para mim não tá? Ah, entendo. Tá bom, a Aninha foi procurar. Olha lá, pra Virgínia tá normal, muito eco. Tá normal. Não entendo. Acho que pra maioria tá dando eco. Melhorou. Eu É porque vou ela. pedir a moça que me ajuda aqui para ver se ela acha um fone de ouvido. Porque aqui o João foi pro balé com as meninas, que o administrador é quem sabe tudo isso. Mas aí eu vou falando com eco. Mas acho que dá pra ouvir. E eu acho que na live, depois que salvar, também fica bom. Pode continuar, Aninha. Tá. Aí, então, quando você entra nesse amor por si próprio, você não consegue, você começa a se perguntar, por que eu? Né? Por que fui eu? Por que acontece isso comigo? Por que eu passo por isso? Porque então é sempre o porquê, nunca para quê, é sempre o porquê, né? Você quer que Deus se justifique. Exato. Chegou o fone, mas o povo disse que melhorou. Você quer que Deus se justifique para você e você não quer se associar a Ele quando Ele no alto da cruz diz assim: está tudo consumado. Está tudo consumado. E naquela cruz, naquela pele, né, toda escarnecida, quando tudo parece que acabou, que
daquela cruz, quem diria que daquela cruz sairia a ressurreição, né? Que vem e nos redime. E que por causa disso, hoje, a gente tem uma esperança. Nosso Senhor espera por nós. Nós temos uma esperança. E sem essa esperança, a gente não consegue chegar e voltar àquele caminho, né? Nosso Senhor, quando está no Horto das Oliveiras, ele pensou, Cássia, ele não pensou de forma geral, eu estou sofrendo por todos, não. Ele pensou, meu Deus, eu vou sofrer isso para que Cássia aguente a mãe dela não suportar o esposo naquele momento. Eu vou sofrer isso porque Ana Clara vai perder um filho, mas ela vai perder e eu vou devolver a vida a ela. E uma felicidade que não tem fim, né? Então, você sair de si mesmo, desse amor. A cultura do amor próprio, eu me amo, vamos nos amar mais, né? A cultura do amor próprio é uma cultura de morte. Ela faz o que é? Qual o sentido, Cássia, de você viver para você mesmo? Não tem sentido, né? Qual o sentido? Qual o sentido? Nosso Senhor veio, né? Deixou a sua condição de Deus e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Veja que morte humilhante. Então, essa morte de Nosso Senhor, a gente associa-se a Ele morrendo um pouco a cada dia. Entende? Morrendo como? A gente morre em nossas vontades. Eu queria, Ana, eu queria ter uma vida melhor. Eu queria ter um esposo como administrador. Mas você não queria ter um luto para chorar todos os dias. Você não queria ter os problemas familiares que eu já tive. Você não queria ter outras coisas que você nem imagina. Então, quando você chega e sofre, porque uma pessoa me disse, Cássia, uma pessoa já me disse, na época da live do congresso, que não suportava nos ver. Porque nós éramos um exemplo impossível. Nós somos felizes, mas nós somos felizes dentro da nossa dor. Nós somos felizes sem se desvincular do nosso sofrimento. Por quê? Porque quando dói para você ver Cássia se sacrificando e falando, né, do corpo da mulher que se desgasta pelos filhos, tudo que se desgasta pelos filhos. Quando você vê Cássia falando isso, você diz, meu Deus, que peso para mim que não quero aceitar o que ela está aceitando. Exato, exato. Nada mais ela está fazendo do que te dizer, caminhei por aqui, me dê sua mão, que eu vou me doar um pouco a você e vou te conduzir comigo. Então, isso é um apostolado, Cássia, que a gente nunca viu. Nunca vi. Nunca viu. Entende? Isso é um privilégio. Isso aqui é um privilégio. Então, a gente não pode ser como aquele cego que diz assim, eu vejo árvores que andam como homem que andam como árvores que andam como homem. Ele não viu nada, né? Ele não viu nada, ele só imaginou aquilo e que não estava dentro da realidade. E aí, quando Nosso Senhor tocou nele, ele disse, consigo ver. Meu Senhor, Nosso Senhor toca no nosso coração e ele disse, consigo ver. Enfim, eu abri meus olhos. Enfim, eu abri meus olhos. Então, quando uma vez, Cássia, uma pessoa me disse assim, Ana, vamos marcar um encontro, né? Vamos fazer um encontro para suas seguidoras. Aí eu disse, eu não tenho como fazer encontro. Eu não sou blogueira. Eu não tenho como deixar minhas filhas. Eu não tenho como fazer. Eu não sou blogueira. Eu sou uma dona de casa que passa a câmera por momentos em que eu escolho. Primeiro, eu escolho os momentos que eu passo a câmera.
e que eu sei que vão te dar alguma. Eu vejo assim, Cássia, eu acompanho você. Não existe nada fora daquilo que a gente quer comunicar. Então, quando você pega a vida de Cássia, o testemunho de Cássia, as respostas de Cássia, você diz, ela conseguiu e ela está ali. Qual a necessidade que Cássia tem? Qual a necessidade que Cássia tem de estar no Instagram, entendeu? Se doando para você como ela faz. Ali é uma pessoa que compreendeu assim, olha, está tudo consumado. Que se deixa se gastar com a vela. Que não está se poupando. Gente, a tua infelicidade, a tua que você está me escutando aí, está justamente em se poupar. Em não querer os incômodos da vida. Os incômodos da vida, eles nos fazem fortes. E a paciência, veja, os incômodos da vida, eles nos fazem fortes para amar. E a paciência, ela não vem da força. Você não pode buscar força para ter paciência. A paciência, ela vem do amor. E o amor vem dessa cruzada sua com a vida do Cristo que diz assim, está tudo consumado. Senhor, eu estou aqui. Eu não mereço, mas eu quero. Eu não mereço, eu não quero ser, eu não consigo não ser acometido na ira quando esse menino, né, começa a chorar e quer peito, e eu tenho que fazer livre demanda. Meu Deus, que saco, né? Podia ser 3 horas e eu dar um cochilo. Mas tem outros também. Então, vira, meu Deus, minha vida, meu Deus do céu, o menino chora, o marido reclama. Se instala na realidade. Para de desejar. Faz o experimento de dizer assim, eu quero essa realidade. Exato. Eu amar o que tenho. Tem o livro, né? Eu acho que se chama Entrega à Divina Providência. Acho que é esse. Tem PDF da Alexandria Católica. E lá diz o seguinte: o que não é a Divina Providência? Exatamente aquilo que você falou. Se Deus parasse por um segundo de pensar em nós morreríamos, deixaríamos de existir. Porque está o tempo todo conosco, nós existimos. Uma seguidora comentou aqui, a Zara, e eu me lembro da Zara. Eu me lembro de algumas seguidoras, porque a gente tem a felicidade de estar aqui no Instagram e conhecer a história de algumas pessoas, adentrar essas pessoas e ver que elas mudaram de vida. A Zara mudou de vida, né? A Adelma tá aqui, a Adelma mudou de vida. Por quê? É porque eu falo coisa bonita? Não, é porque eu encaminhei para essa felicidade, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por causa de mim. Mas por que eu tenho que estar aqui? Porque eu conheci essa felicidade. E eu preciso mostrar às outras pessoas que ela existe. O sofrimento físico, ele dói. É ruim. Quando eu tenho as minhas hemorragias, eu tenho que fazer uma curetagem, para mim é muito pior do que parir um filho. É uma coisa que dói demais. Dói fisicamente, uma dor aguda. E eu não queria passar por aquilo. De quem que eu me lembro? Do meu Senhor. Como eu não desejarei passar pela minha cruz, se Ele passou ela por mim? Né? Essa é a minha grande oportunidade, de entender um pouquinho daquele amor. E eu dou graças a Deus, Aninha, eu dou graças a Deus pelos meus filhos, pelos meus partos. Porque se não fosse este sofrimento nos partos, eu nunca poderia compreender a paixão de Cristo. Nunca poderia compreender. E vejam o privilégio que é ser mulher. Quando a Alice von Wiedenbrand fala que é um privilégio ser mulher, é porque a mulher tem esse privilégio de sofrer mais nessa doação. O homem, ele sofre de uma maneira diferente de nós. Nós sofremos uma entrega, tá? Que ela é uma entrega de si, para gestar, para amamentar. Quantas madrugadas a gente passa, né, acordada, com o filho doente. E teve um momento na minha maternidade que eu acordei para a vida, que eu nunca mais reclamei, eu nunca mais reclamei de ter que acordar, de pegar neném chorando, nunca mais reclamei. Foi quando os meus 2 filhos mais velhos, que mais velhos que são pequenininhos, ficaram internados. A quem estava com a pneumonia e o Giovanni pegou um vírus e eles tinham muita febre, muita febre, muita febre. E naquela hora, o meu coração de mãe ficou com muito medo.
Porque uma criança com febre, mais de 10 dias, eu falei, esses meninos não vão aguentar. Se não fosse a graça de Deus e aqueles bons médicos, eles não teriam aguentado. E mais uma vez, naquela dor, naquele coração de mãe apertado, eu pude entender. A minha felicidade, olha, se a minha felicidade depende da minha vontade, eu serei sempre infeliz. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. O sofrimento dói na carne, mas nós podemos viver esse sofrimento de maneira que nos traga paz, que nos traga esse crescimento no amor. E quando eles estavam internados, eu tinha que ficar com eles porque meu marido trabalhava e eu precisei da ajuda da minha mãe. Nossa, muita gente veio em nosso auxílio, me fez crescer na humildade, né? Pude ser mais agradecida. E o Felipe, que é o nosso terceiro, ele era bem nenenzinho. E ele não conseguia mamar na mamadeira, não conseguia mamar no copinho. E ele passou muitas noites, ele ia com fome. E a minha mãe, ela falava, Cássia, esse neném tá com a barriga roncando. E eu lá no hospital. Eu não podia amamentá-lo. E ela passou madrugadas andando e pulando com esse neném. E eu ficava pensando, nossa, eu tenho um filho aqui com febre, tenho outro doente ali, e tenho um que tá passando fome. Que porcaria que eu sou neste mundo? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu era em primeiro lugar. O que eu estou fazendo? Mas não é o que eu estou fazendo. O que Deus permite para que eu confie mais nele. Eu precisava confiar. E que bom que foi passar por aquele sofrimento. Que eu nunca mais reclamei, como você disse. Eu nunca mais reclamei das crianças estarem correndo, quebrando as coisas, brigando, puxando o cabelo do outro. Eu fico nervosa. Mas eu nunca mais reclamei. Por quê? Porque eu entendi que para crescer no amor é preciso passar por essas dificuldades. Nós nos tornamos mais gratos. Alguém comentou aqui em cima que por conta do sofrimento na gestação ficou traumatizado e não quis mais filhos. Eu queria falar para vocês que eu sou muito próxima da Aninha. Tanto que, contar, né, revela aqui um segredo para vocês. Tanto que eu estou temerosa com essa gravidez, porque eu não estou sentindo nada. E eu estou preocupada. Estou preocupada. Por quê? Por que eu não sinto nada? Por que a minha taxa está tão baixa? Estou preocupada. Porque eu sempre vomito de ficar verde. Eu sou igual a Aninha. Quando eu tô grávida, eu só sobrevivo, entendeu? Eu só sobrevivo. Na última gestação eu até chorava nisso. Chorava porque como que dói, né? A gente fala, nossa, eu sou tão impotente, eu não consigo fazer uma comida. Eu mal vou ao banheiro. Minhas crianças não consigo nem dar cola para essas crianças. Não consigo fazer nada. E eu preciso ser humilde para aceitar que ainda assim eu posso amar a Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele me pede agora. Eu estou gestando. Veja como que é bom reconhecer, ser grato àquilo que nós temos. Eu não posso fazer nada, mas eu estou gestando. E essa vida é maior que o mundo. Então vale a pena. Né? Uma mulher que vomita o dia inteiro, ela ainda louva e honra a Deus se ela aceita aquele sofrimento para gestar aquela criança. Que grande sacrifício de amor. Não é verdade? O martírio não acontece só quando nós somos jogadas aos leões. O martírio acontece dia após dia, dentro da nossa casa, dentro do ordinário. E eu penso, o que será, né? O que será que vai acontecer com esse nenenzinho que está crescendo aqui dentro de mim? E eu não sei. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim. Seja o que for, o que aconteça, Ele já não tirará a minha alegria. Não tirará a minha alegria. Eu sou feliz, Ana. Eu conheço, meu Deus. E qual que é a dor, assim, a dor maior que a gente olha, assim, da dor do ser humano? É perder alguém muito amado. Mas o cristão nunca perde ninguém. Você não perdeu, Mateus. Você não perdeu, Mateus. E que bom, né? Que bom que é ser cristão e ter essa convicção de que todo o sofrimento nessa terra vale a pena ser vivido. Porque existe uma alegria que é eterna. Existe uma alegria que sempre vai valer a pena passar por tudo que nós passamos aqui. Cássia, e eu queria propor um exercício ousado às mães que estão aqui. Ótimo. Vão perder a paciência. Lembre de mim. Lembre assim. Faz um exercício imaginativo de lembrar de mim. Lembre assim, quando você vai perder a paciência, quando você vai reclamar, ele podia morrer. Pode ser que ele morra. Né? Não sabemos. Você não sabe. Pode ser que ele morra. E quando ele morrer, ele vai sair da mãe,
para ir face a face com nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor vai dizer assim: quem cuidou de você? E ele vai passar para nosso Senhor, face a face, as impressões que você deixou cravada na alma dele. Então, faz esse exercício. Na hora que você vai perder a paciência, na hora que você vai reclamar, na hora que aquele filho faz aquele negócio que te contraria, ele pode morrer. Você não sabe. Eu não sei, né? Ele pode morrer. E o que é que ele vai testemunhar para nosso Senhor Jesus Cristo de você? Qual a impressão da sua alma que ele vai entregar ao nosso Senhor, né? Então, assim, esse é um exercício importante, e aquele exercício que é do Viktor Frankl, né? De você, às vezes você diz assim: eu queria ter outra realidade, você fica na hiperintenção. Então vamos fazer assim? Eu abraço a minha realidade. Essa realidade, esse caos, é tudo que eu quero na minha vida. É tudo que eu quero na minha vida. Pronto, é tudo que eu preciso, entendeu? Eu vou trabalhar aqui com o que eu tenho. Então, se você caminhar com essas duas, né, com esses dois movimentos que não são naturais, que você vai precisar de um esforço intelectual, que é você dizer: ele pode morrer, e você dizer: eu quero essa situação, esse caos, é tudo que eu queria. Esse marido que tá me dando trabalho, é tudo que eu queria na minha vida, é tudo que eu precisava para É o que eu preciso. É o que eu preciso. para ser gente. Sem ele, sem esse, o administrador chegou, sem esse marido, você vê, me desconcertei com você, que todo esse caos é o que você precisa para que, através do sofrimento, você seja feliz. Então, bora parar de separar sofrimento de felicidade, né? Exato. Esse é o tema da nossa live. Sofrimento e felicidade. Vamos separar? Não vamos separar. A gente vai associar os dois e caminhar para que um dia a gente veja Cristo face a face. E aquilo que a gente era família aqui, a gente seja família no céu, junto com a Santíssima Trindade. E não esqueçam, esperei muito comer essa ceia convosco. Nosso Senhor lhe espera na Eucaristia. Nosso Senhor, ele espera na confissão. Ele espera que você se arrependa, repare a ofensa que você fez para ele. Então, a Eucaristia, olha a humildade. Um Deus se faz um objeto. Um pão. Um pedaço de pão que você come aí. Se faz um pão. E ele diz assim: aí, nesse objeto humilde, é meu corpo. Esperei muito estar comer essa ceia convosco. É isso. Essa é a base da felicidade e do sofrimento. É a Santíssima Eucaristia. Que grande humildade, né? Um Deus que vem, se faz homem para mostrar Cássia, que o homem... que a live vai cair? Cai não, aqui não cai não. Caía lá no congresso, né? Mas aqui não cai não. Vamos ficar mais um pouquinho só. Bom. E também, né, nós temos tantas crias para cuidar, graças a Deus. Eu tô free, minha filha. Pois é, mas eu que não vou poder ficar aqui, exatamente. poder ficar mais, né? Quero levantar aí um último ponto da questão do sofrimento, das pessoas que vêm ao mundo, as pessoas, nossa, vocês vão colocar filhos no mundo para sofrer, e um filho doente que vem, para que vem um filho doente? Por que Deus permite um filho doente? Eu queria que vocês entendessem uma coisa que vai mudar a nossa vida de cristão e que nós não podemos nunca nos esquecer. Deus é bom. Deus é o tempo todo bom. E toda vida que Deus chama para este mundo, seja um filho muito doente, seja um neném que volta para ele rapidamente, seja um filho que você não conhece a face, essa vida ela é querida e desejada por Deus, ela é boa, e ela vem para que um dia possa adentrar o céu. Então vale a pena. Vale a pena essas crianças que vêm doentes, tá? E eu quero lembrar daquela passagem, né, do cego, de nascença. Perguntam ao Nosso Senhor: quem pecou para que este nascesse cego? Seus pais?
Jesus disse, ninguém pecou. Nasceu assim para que se faça nele as obras de Deus. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre essa passagem. Né? Um deficiente, a pessoa que veio sofrer, para que seja feita nele as obras de Deus. Ou seja, para que ele encontre a Deus, e eu podia entender uma coisa nas mães com crianças especiais, com filhos muito doentes, porque graças a Deus eu posso testemunhar famílias com crianças muito doentes que exalam um amor que é divino, que constrange, um cuidado, um zelo que não se vê em qualquer lugar. Um filho doente que não fala, que não se mexe, que será sempre um neném, e um amor extraordinário. Aí eu entendi. A obra de Deus nem sempre é naquele pecador, naquele que veio com um probleminha, que é um deficiente. A obra de Deus se faz naquele que se doa a ele, naquela mãe e naquele pai. Né? Eu conversei com algumas mães de crianças muito necessitadas, muito doentes. E essas mães entendiam o quê? Eu não sou especial, por isso que esse filho veio a mim. Mas porque eu preciso desse filho, ele veio até mim. Eu preciso entender que eu preciso ser a extensão de Deus. Imagina Deus confiar a você um filho muito doente. Como você vai olhar para aquele filho e dizer, este filho não é de Deus? Este filho é de Deus e você está aí para que as obras de Deus sejam encontradas na tua vida, no teu cuidado. Então, às vezes, a santificação é mais na mãe do que no filho, porque muitos desses filhos nunca pecarão. Nunca pecarão. São incapazes de pecar, ganharão o céu. Partirão e ganharão o céu. E é isso que toda mãe quer, um filho no céu. Então, entendam isso. Que tudo que Deus permite é para que nós encontremos a nossa salvação. E o maior sofrimento é não entregar a Deus a nossa dor, as nossas dificuldades. Guardar para nós. Colocar como se dependesse de mim. O que depende de mim? Depende da minha submissão. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. A Imitação de Cristo. Porque é só palavra na orelha, entendeu? É só voadora no meio do peito. Total abnegação. Você abre, lê uma parte, não precisa você ficar lendo a sequência, você abre, lê uma parte. Eu gosto muito da Imitação de Cristo. Porque nos coloca esse pé na realidade. Olha, minha filha, depende muito mais de Deus que de você. Aprenda a entregar tudo para Ele. Aprenda. É nesse caminho de entrega que se encontra a verdadeira felicidade. Não há outro caminho. Quer deixar mais algum recado, Aninha? Quero. Eu queria aqui, junto com a Cássia, te pedir uma coisa. Para a gente juntas quebrar uma maldição. Essa maldição se chama amor próprio. Vamos esquecer esse amor próprio estragado, essa filáusia. O amor próprio, esse amor que olha para si e que se ira quando algo sai do nosso plano, ele é uma maldição. Então, no fim das contas, para a felicidade, vamos quebrar essa maldição. Tudo o resto vai ser mais fácil. Cássia, muito obrigada. Eu tô, assim, muito feliz. Me emocionei muito com a nossa live. Foi muito emocionante. Foram muitas emoções. Eu tô, assim, com o coração cheio de esperança, de amor, sabe? E eu queria lhe agradecer pela amizade, pela entrega e doação. Que, às vezes que eu falei com você e que eu precisei de você, você sempre teve uma palavra para me dizer, sempre foi acolhedora, sempre foi aquela amiga assim que eu disse, meu Deus, eu posso contar aqui. Se eu tiver um problema, eu posso ir lá em Cássia. Então, essa sua entrega, o seu desapego de si mesmo, ele transborda. E eu quero transbordar também para você. Porque a generosidade, ela gera generosidade. Então, eu queria lhe agradecer, né? Queria lhe agradecer por você existir. Obrigada. Agora eu sou mulher grávida, você não pode fazer essas coisas pra mim, que eu sou chorona, eu fico emocionada. Mas eu agradeço do fundo do meu coração, Aninha, agradeço mesmo a tua vida. Sabe, em tempos, né, onde se olha o bem com maus olhos, eu agradeço a Deus, porque eu conheço gente como vocês, sabe, gente de verdade, né, de coração de carne, que é capaz de olhar pro outro e falar assim, olha, essa bichinha aí cheia de defeito, ela é boa, ela tá tentando, né, ela tá se esforçando, entendeu? E que bom, né, que bom que nós estamos juntas nesse mesmo caminho.
Então, convido vocês, né, assim também, né, as minhas seguidoras da Aninha, permaneçam juntas, sabe? Juntas nesse amor de Deus, para que nós possamos crescer na caridade, nessa gratidão. Obrigado por tudo que eu tenho, tudo, tudo, tudo. Pelo meu marido barrigudinho, pelos meus filhos que dão trabalho, por todas as circunstâncias, né? Que bom que a gente está aqui junto, Aninha. Muito obrigada mesmo. Como eu disse, eu te conheço há pouco tempo, mas eu tenho um carinho enorme por você. Enorme. Você sabe que quando o melancólico diz que gosta, é porque gosta, e eu gosto de você Eu mesmo. sei. Muito obrigada, Cássia. E eu espero que a gente faça muito mais outras lives, porque eu me senti muito à vontade Sim. aqui. E foi assim, nossa live assim, foi dois peitos rasgados, né? Sim. Sendo transferidos assim, é como se fosse um derramamento de sangue, que uma estava ajudando a outra e consolando, as duas consolando Nosso Senhor que está na cruz. Amém. Foi isso mesmo. Muito obrigada, Aninha. Olha, Obrigada. vamos fazer uma pose pro print. Pessoal, faz um print bonito aí, meu e da Aninha, e manda pras amigas, marca nós, tá bom? Vai, eu vou fazer a pose igual a da Aninha, lá de cá. Vai, podem tirar. 1, 2, 3 e vai. Pronto. Fica com Deus, Aninha. Tenha um abençoado dia aí, tá bom? Se cuida e a gente vai se falando. Muito obrigada, meninas, por ficarem aqui conosco. Fiquei muito, muito feliz. Essa live vai ficar salva aqui, tá bom? Tchau, cara. Beijo, Aninha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.